Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ver uma outra coisa que é muito importante quando a gente está trabalhando com arquivo, que é o formato do arquivo, certo? Formato do arquivo. O que significa o formato do arquivo? Quando você está mexendo com o arquivo, tanto para leitura quanto para escrita, o que você precisa é que os dois lados eles concordem com a forma com que você vai manipular os dados, entendeu? O que é o mais importante que a gente tem aqui? A gente tem que saber o seguinte: é, quando você vai ler um arquivo, você tem que ler o arquivo seguindo o formato que foi usado para escrever o arquivo, entendeu? Então não faz sentido, por exemplo, eu vou abrir um arquivo qualquer, eu, eu vou começar a ler o arquivo e seja o que Deus quiser. Não, não. Antes de começar a ler o arquivo, você tem que entender qual que é o formato que o arquivo foi escrito. Tem duas opções. Uma delas é quando foi você que escreveu o arquivo. Quando foi você que escreveu o arquivo, então você tem. ah, Bem, você sabe como é que foi o formato que você usou para escrever. Então, na hora de ler, você replica esse formato, certo? Mas às vezes não. Às vezes você vai trabalhar com um arquivo que é um arquivo que outra pessoa preparou. Outro, sei lá, um outro programa criou. Nesse caso, você tem que conhecer o formato do arquivo para poder conseguir ler o arquivo corretamente, tá bom? Então vamos lá, vamos exemplificar aqui. Eu vou fazer dois programas agora. Esses dois programas, bem, a gente vai fazer primeira versão. Primeiro programa é um programa que vai escrever um arquivo, tá? Tudo bem, Pedro? Uhum, tranquilo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer dois programas. Os dois programas, eles vão um programa vai escrever um arquivo e outro programa vai ler um arquivo, tá? Eu vou fazer os dois programas. Antes, você colocou dois STD aí, ó. Opa, é para ter certeza que incluiu mesmo, é. Vai que não incluiu. Tá certo. Char asterisco V, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer assim, olha. If argc menor ou igual a 2. Printf, não, printf, ou, já vamos fazer corretamente, printf, std argumento, faltando, certo? E aí a gente termina o nosso programa com -1. Se não, a gente vai pegar, vou criar aqui um fd, vai dar o fopen, eu vou abrir o argv, tá difícil hoje, hein? E hoje nem é frio. O argv da posição 1, certo? E eu vou abrir ele como leitura. Não, como escrita agora. Nós vamos escrever, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Sei lá, eu vou escrever, eu vou colocar aqui um x, que é o 42, eu vou colocar um float f, que é o 50, eu vou colocar aqui um char, nome 45, isso. Pode fazer? Mas por que argv1 e não o 0? O zero é sempre o nome do programa que está rodando. A gente, Ah, perfeito. essa é a convenção, entendeu? Existe o argv0, mas o argv0 vai ser o nome do programa. É assim que funciona quando você roda um programa em C, tá? Outras linguagens fazem diferente, mas em C ele sempre reserva o argv0 para ser o nome do programa, tá? Entendi. Obrigado. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever esses caras nesse arquivo ali. Então a gente vai pegar printf, fd, vou escrever o x, %d, barra n, x. Vou escrever fd, vou escrever o f, é um float, barra n, f. Vou escrever o nome, printf, errado, né? Fprintf, fd, %s,
barra N, nome. Eu vou colocar aqui idade, que vai ser mais um inteiro. Idade. 45. E aí, f.printf, d, %d, barra n, idade. E aí, por fim, o que a gente tem que fazer? Qual que é a última coisa que a gente tem que fazer aqui, Pedro? Tem que fechar o arquivo. Exatamente, fechar o arquivo. Tá. Vamos lá, deve estar tudo certo. Vou compilar o programa, P2.C, compilou sem problema. Eu vou abrir aqui no terminal. Fica pequeno. Nada a ver. Eu vou sair aqui, só para a gente ver, olha. Nós não temos nada ali. Eu vou rodar P2. O P2 ele não pergunta nada, então ele vai simplesmente rodar e deve criar o arquivo que eu passar aqui por parâmetro, né? Então vou chamar aqui de arc.txt. Voltando. Você colocou menor ou igual a 2 antes. Tem razão. É menor que 2, né? Menor que 2, certo. Agora, compilo, beleza. Tá. Olha lá, ele abriu, criou um arquivo arc.txt. E se eu abrir o arquivo arc.txt, olha o que tem dentro do arquivo arc.txt. 42, 50.000, Denilson e 45. Primeira coisa, o que significa cada uma dessas coisas aqui? O arquivo não faz ideia do que isso aqui significa. Simplesmente ele não faz ideia. O arquivo simplesmente vai guardar a informação do jeito que você colocou ali. A outra coisa também que é importante. O 45 aqui, por exemplo, é a idade. Mas não é o arquivo que diz que isso daqui é a idade, certo? O jeito que está colocando aqui as informações estão exatamente da forma com que a gente escreveu. Se eu quero utilizar o arquivo, eu tenho que fazer agora a leitura. Eu vou copiar aqui, só para vocês verem. Eu vou copiar esse programa e nós vamos fazer o seguinte, ó. É o mesmo programa, só que agora ao invés de eu ler o arquivo, de eu escrever o arquivo, eu vou ler o arquivo, tá? Aí eu tenho as variáveis. Tenho aqui as variáveis. Ao invés de eu pegar e fazer o printf, a gente vai trocar por scanf. Aqui a gente tem que tirar esses carinhas aqui, esse barra n. E aqui não vai ser scanf, que a gente já viu que é o fgets, tá? Aqui a gente tem este. O fgets é diferente, né? O fgets é nome, 45, que é o tamanho, e o file descriptor. E aqui é idade, fecha o arquivo. Agora, eu vou só imprimir na tela tudo aquilo que eu li. %d, %d, %f, %s, %d, barra m, e é o x, o f, o nome e o idade. Ok? O que a gente fez aqui? Olha, repara que eu até usei e copiei o mesmo arquivo. A gente está escrevendo, está lendo exatamente na mesma ordem que a gente escreveu. E isso daí é importante. Por quê? Porque não existe nenhum momento lá, não tem como o programa saber o que ele espera ler. O programa não tem como adivinhar o que ele vai encontrar. O programa simplesmente vai ler os dados do arquivo, esperando que o arquivo esteja no formato que você escreveu. Então, eu vou compilar agora, P3, compilou, e agora eu vou rodar o P3, passando o arc.txt. Tá lá, só deu uma zoada ali, por quê? Sim, é uma coisa que a gente tem que começar a resolver agora. A única coisa que deu errado aqui foi na hora de ler o nome, né? Na hora de ler o nome, ele deu uma bagunçada. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que arrumar. Quando você faz o scanf, se vocês já fizeram o scanf alguma vez,
Qual que é o problema quando eu dou scanf e seguido de uma leitura de string? Alguém já viu? Outra coisa que vocês podem perceber também é que o idade ali, ó, ele deu uma idadezinha um pouquinho alta para mim. É. Qual é o problema que a gente tem aqui? Alguém pode chutar? Eu vou até pausar um pouquinho aqui o vídeo, daí depois a gente continua. Bem, já falaram aqui na gravação. O que acontece? Acontece que o scanf e o fget e tudo mais, acaba, na hora que você está usando, tentando combinar essas coisas, você tem que conseguir fazer com que eles se encaixem muito bem. Na hora que a gente estava fazendo o printf, ele tinha um barra n depois do scanf. O barra n depois do scanf, ele não costuma ser muito problema, exceto quando a próxima coisa que eu for ler for uma string. Porque se a próxima coisa que eu for ler for uma string, usando o fgets, ele vai ler até chegar no barra n. Mas ele chega lá, já tem o barra n e ele já vai embora. Então, cara, o que a gente faz? Alguém tem alguma sugestão do que a gente poderia fazer aqui? Tem duas maneiras que a gente pode resolver. Bem, vamos tentar fazer essa daqui. Essa daqui não é a solução, tá? Que é muito coxa. Que é a seguinte, é você simplesmente pegar ali e, sei lá, ler duas vezes. A primeira vez vai limpar o buffer e aí na segunda vez ele vai ler a mensagem. Deixa eu só ver se isso daqui funciona, mas eu acho que isso aqui já seria o suficiente para fazer funcionar. Tá lá, Adenilson e 45, tá? Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, porque como é que eu vou saber que eu tenho que fazer isso daqui ou não? De novo, é o problema entre quem escreveu e quem está lendo. Quem escreveu colocou um barra n depois do float, e quando eu estou lendo com fgets, o fgets, se ele encontra um barra n, ele já para. Então, na hora que eu vou ler, eu vou ter esse problema também. Aqui, o que eu fiz? Eu li a primeira vez, que limpou o fgets, depois eu li a segunda vez, que daí pegou a próxima string. Tem várias outras maneiras da gente fazer isso daí. Uma delas, que aí é a que eu acho que é a melhor, é a gente fazer isso aqui. Isso aqui é meio que uma formulazinha, tá? fgetc, fd, diferente de barra n. Olha só, o que acontece aqui? Esquisito, mas funciona. Esse cara, o fgetc, ele lê um caractere. Então, o que vai acontecer? Quando eu dou o scanf lê o float, mas deixa o barra n lá. Então, enquanto eu não tiver lido um barra n, eu continuo lendo. O fgetc ele vai ler o próximo caractere, certo? Ele vai ler o próximo caractere, até que eu leia um barra n. Quando eu leio o barra n, ele para e vai embora, certo? Isso daqui deve funcionar. Tá lá, funcionou. É um pouco melhor do que o outro. No outro, a gente estava lendo duas vezes, meio que forçando a barra, e ler aquela segunda vez não garante que eu vou estar lendo barra N também no final e tudo mais, entendeu? Então, sei lá, fazer desse jeito aqui é um pouquinho mais robusto. Não é a solução, vamos dizer assim, mais bonita possível, mas é um pouquinho mais robusto, tá? E, de novo, qual que a gente está fazendo aqui? A gente só fez esse cara para a gente conseguir encaixar a maneira que a gente escreveu com a maneira que a gente leu, certo? A maneira que a gente escreveu e a maneira que a gente leu, agora elas estão um pouquinho mais encaixadas. Eu acho, apesar de que não precisa, bem, só fazer isso daqui. Isso aqui é um teste mesmo. Se eu colocar esse while antes aqui, também vai funcionar, porque também tem um barra n naquele scanf ali. Tá? Deixa eu só rodar aqui. Tá, a mesma coisa, tá vendo? Funcionou do mesmo jeito. A única coisa é que esse primeiro aqui, ele não é necessário porque o próprio scanf se encarrega de limpar o barra n quando eu estou usando desse jeito aqui, certo? Então, por isso que essa primeira parte aqui não é preciso. Mas como agora eu vou ler com o fgets, eu preciso de limpar para conseguir ler com o fgets, tá bom? Tudo bem? Tudo bem.